Eu sou o Luiz, lá do Rio Grande do Sul. Há 3 anos que venho consecutivamente ao Enoque, essa maravilha do convívio com esses irmãos, como um pouco nosso irmãozinho falou aqui. Se aqui já é bom, imagine no céu, né? Mas eu quero falar de um grande amigo, de um grande irmão, que ele, já há alguns anos, mais ou menos 13 anos no Brasil, e um irmão não só de fé e oração, mas um irmão de fé, oração e obras, como poucos eu vi. Eu estou orgulhoso de falar desse irmão aqui, porque as qualidades dele como servo do Senhor é algo que eu presenciei ao longo desses quase 12 anos que ele está no Brasil, grande parte desses 12 anos. Ele é um irmão americano, muito conhecido pela sua frase célebre, fique feliz. Para quem muitos não sabem essa frase, mas lá no Sul ele fala muito, como uma frase muito famosa, né? Fique feliz. Ele sempre com a sua autoestima elevada, sempre pronto para servir. E quando falo de servir em obras, foi um irmão que esteve no meio do povo em todos os sentidos, do rico ao pobre, nunca se intimidou em nada de ser um grande servo do Senhor, como ele tem sido. E esse irmão, para minha tristeza, ele está voltando para os Estados Unidos, para sua pátria, agora, no final do ano. Nós estamos lançando um movimento lá no Sul. Fica, irmão, não vou dizer o nome dele. Eu disse para ele, você tem que seguir o modelo do Randy, nosso irmão ali, que ele voltou, mas a saudade foi tão grande desse Brasil que ele acabou voltando novamente. Você tem que ir lá falar com o Randy, voltar e volte. Ele é casado com uma irmã brasileira, 2 filhas, praticamente se criaram aqui. E eu, triste mais uma vez, porque vai fazer uma falta muito grande, um servo, um instrumento de Deus maravilhoso. Esse irmão que não é mais americano, agora ele é gaúcho, né? Ele vai voltar lá para os Estados Unidos, acho que vai ter que fazer cidadania novamente americana, o Ricardo, para poder voltar. Esse irmão é Mark White, esse irmão querido, eu quero chamá-lo aqui à frente para apresentar a todos. Um grande irmão, um irmão maravilhoso que com certeza vai nos agradecer com a sua palavra hoje aqui. Grande Mark. Grande Luiz. Fique feliz, meu irmão, fique tranquilo aí. Obrigado, tchê. Sempre a gente... Eu trabalho numa empresa de vendas, que é acostumado falar para muitas pessoas, mas sempre quando é para falar da obra de Deus, é algo tão importante, tão sério, que sempre dá um fiozinho, né? Até mesmo os mais experientes, e a gente vê como vem apresentar aqui. Mas eu tenho certeza que o nosso grande Deus vai estar contigo, para transmitir todo esse amor, esse carinho, que você tem demonstrado na prática, na sua vida, com um grande irmão lá no Sul. E vamos então fazer uma oração pelo Mark, que o Senhor possa estar com ele nesse momento aqui. Pai Santo, poderoso, glorioso, misericordioso, grande Rei, o Senhor é o nosso grande Deus, Pai. De eternidade a eternidade, nada escapa ao seu controle. O Senhor sonda mentes e corações, e como a sua própria palavra fala, o Senhor tem olhos sobre toda a terra, aqueles que lhe dedicam todo o coração. E nós queremos, Pai, nesse momento, que estamos reunidos aqui, nessa maravilha de encontro, Pai, e pedir, clamando ao Senhor, suplicando que o Senhor dê toda a sabedoria, todo o discernimento, todo o amparo ao Mark, que vai trazer a sua mensagem, que possamos todos sair daqui engrandecidos, e que o Senhor possa dar tranquilidade a ele, que ele possa realmente mostrar a sua palavra, falar as coisas do seu agrado, tudo de acordo com a sua vontade, Pai. No nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, nós agradecemos por tudo. Amém, Pai. Amém. Pega a palavra, irmão. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Realmente estou muito feliz de estar aqui hoje à noite com cada um de vocês. Muito feliz para o convite estar aqui também, da comissão que está fazendo Enoque 2017. E nós temos um grande Deus, amém? Amém. E realmente eu pergunto para as pessoas se eles estão felizes, porque acima de tudo a alegria do Senhor nos fortalecer, amém? Cada dia, cada vez mais. Não somente isso, quando Jesus, Hebreus 12 disse que nós devemos olhar para Ele sobre a nossa fé. Disse que pela alegria Ele suportou a cruz, amém? Pela alegria nós podemos suportar as coisas aqui baixo do sol, amém, irmãos? Hoje à noite meu tema é sobre batalha pelos perdidos. E esse é um termo que nós podemos perceber, como o nosso irmão falou mais cedo, não é nada novo baixo do sol. Quanto que nós temos a batalha pelos perdidos hoje?
tiveram até no momento da palavra de Deus, naquele momento em Atos, que nós podemos perceber em nosso Deus e Pai. E nós vamos começar fazendo essa tecnologia, conseguindo aqui tudo certo agora, tá, irmãos? Mas eu quero que nós pensamos sobre algumas passagens, para nos lembrarmos em Atos capítulo 2, os irmãos converteram para Cristo, conseguiram chegar a Ele, e teve 3.000 pessoas que batizaram e entregaram suas vidas para Jesus naquele dia. E naquele momento, ainda entre o povo, continua estudando a palavra de Deus. Mas nós começamos a perceber, aqui a pouco, tem pessoas invejosas, grupos religiosos invejosos, querendo parar e calar o povo que queria falar da palavra de Deus. Nós podemos perceber quando Pedro fez aquele milagre, o milagre curando aquele aleijado que estava lá, as pessoas queriam saber por que você fez isso, qual poder, qual nome. E ele disse, só o nome, temos um nome, baixo do sol, que pode nos salvar. Amém? Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Atos capítulo 4, também disse aqui, versículo 19. Chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores, mesmo se os justos aos olhos de Deus, obedecem aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Amém? Nós temos uma batalha pelos perdidos, e as pessoas neste mundo, a mídia, os grupos religiosos estão querendo calar nós hoje, mas nós somos homens de coragem, amém? Homens corajosos querendo fazer a vontade de Deus em nossas vidas. E quanto mais nós podemos perceber em Atos capítulo 5, não era somente ele que estava passando essa dificuldade, Pedro e João, mas agora os discípulos, os apóstolos, está acontecendo com eles também. E disse em Atos capítulo 5, quando eles chegaram lá, os fariseus, e disseram a eles, não falassem no nome de Jesus e deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, todos os dias no templo e em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é Cristo. Amém? Irmãos, nós podemos perceber que a igreja estava dentro de uma grande perseguição lá no Atos capítulo 8, tão grande que as pessoas, os irmãos, foram espalhados para a Judeia, Samaria, e onde eles foram pregando a palavra de Deus, amém? Não desistiram de falar a batalha pelos perdidos. E nós podemos perceber quando chegamos aqui em Atos capítulo 17, versículo 6, Paulo recebeu em Atos 17 aquele chamado daquele homem de Macedônia, vem em nossa ajuda, temos pessoas aqui. E ele chegou lá na Filipos e depois foi lá na Tessalônica. E quando ele chegou lá, tem essas palavras aqui em 1 Tessalonicenses, que nós podemos perceber em Atos capítulo 17, versículo 6, que disse que esses homens têm causado um alvoroço no mundo inteiro. A palavra de Deus estava espalhando. Amém, irmãos? A palavra de Deus estava crescendo poderosamente. Os homens tiveram fé nesse grande Deus. E Paulo entendeu isso. Agora nós vamos aqui vendo que a batalha é real. Amém? É verdade. Paulo entendeu isso, porque o que aconteceu em Tessalônica? Quando ele estava aí, o que aconteceu naquele momento? Os fariseus chegaram lá e queriam parar eles de falar o nome de Jesus naquele lugar. Eu vou ficar aqui com o microfone. Eu sou muito de andar, mas eu fico aqui, eu prometo, tá? Vou tentar, ok? Mas, naquele momento, lá na Tessalônica, Paulo estava aí e ele conheceu que ele estava pregando a palavra de Deus. Enquanto ele estava lá, aqueles homens vêm, arrastaram Jason e sua família, colocaram eles na prisão, depois pagaram fiança e saíram. No próximo dia, deixaram Paulo saindo de lá para ir a Bereia, onde ele iria depois. Mas o que aconteceu nesse momento? Algo tão interessante. Nós podemos perceber que Paulo sabia, eu cheguei lá de falar a palavra de Deus com essas pessoas. E agora eu vou em outro lugar. E ele estava pensando, como é que estão aqueles irmãos novos na fé? Eu estava lá com eles, eu quero que eles saibam que eu estou lá com eles. Eu estava preocupado com eles, que eles são uma batalha pelos perdidos. E ele não queria pensar que a batalha foi inútil. Ele queria saber notícias deles. Olha o que ele disse aqui no 1 Tessalonicenses capítulo 2. Ele disse assim no versículo 1.
Vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tiveram coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Amém? Deus quer homens com coragem. Temos homens de coragem aqui hoje à noite? Amém. Eu acredito nisso, irmãos. Estamos aqui para crescer, para amadurecer a nossa fé. E como Paulo estava dizendo, no meio de muita luta, continuamos de anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não desiste. Não desiste. Quando o mundo diz se calar, não desiste. Quando as pessoas dizem para de falar com aquela pessoa, ele nunca vai querer continuar falando as grandezas do nosso grande Deus para as pessoas ao seu redor. Paulo estava tão preocupado que ele chega aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 a 4, ele disse assim: por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, por fortalecê-los e dar-lhes ânimo da fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhe dizíamos que seríamos perseguidos e que realmente aconteceu, como vocês sabem. Mas eu quero perguntar algo para vocês hoje à noite. Que tipo de notícias que Paulo recebeu do Timóteo quando ele foi lá? O Evangelho parou. As pessoas desistiram. Não queriam mais buscar a palavra de Deus. Mas que Paulo ouviu quando ele ouviu as palavras lá? 3 versículo 5 disse assim: por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não se seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. E quando ele chega a isso, agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos más notícias? Não, boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver nós assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda necessidade e tribulação, ficamos animados quando sabemos da sua fé. Amém, irmãos? Se nós queremos ser homens de Deus, que conseguimos colocar em prática todas as coisas. Pode ir já para o próximo slide agora. Tá, vamos estar lá. Eu quero que nós entendamos algo muito importante. A batalha pelos perdidos comece com nossa fé em Cristo Jesus. Nós queremos ter uma fé que está pronto para enfrentar tudo e qualquer coisa que vai acontecer aqui baixo do sol. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, quando Paulo estava falando com as pessoas, ele falou e mostrou plenamente que eles estavam buscando esse grande Deus. E por causa da fé deles, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por todo parte, tornou-se conhecido a fé que vocês têm em Deus. Amém, irmãos? Irmãos, olha aqui no 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, versículo chave por nós hoje à noite, aqui na palavra de Deus para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 3, diz assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o povo de Deus em Tessalônica receberam a palavra de Deus como ele verdadeiramente é a palavra de Deus. Amém? Eles tiveram coragem, como disse aqui em 1 Tessalonicenses 1:6, falando sobre a palavra de Deus aqui entre eles. Disse assim: porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor Jesus Cristo.
Pois apesar de muito sofrimento, receberem a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Receberem a palavra com alegria, amém, irmãos? E ele disse aqui em capítulo 2, versículo 13 a 16, vocês receberam o mesmo sofrimento que aqueles irmãos de Jerusalém estavam recebendo por causa da perseguição. E por causa dessa perseguição, vocês não desistiram, mas continuavam falando ainda mais a palavra de Deus. Te deu coragem de continuar falando. Nós podemos lembrar Paulo quando ele estava escrevendo a carta lá no Filipenses capítulo 1. Os irmãos estavam preocupados com ele, pensando que talvez ele não iria conseguir falar da palavra, estava na prisão naquele momento. Mas ele disse, onde eu estou agora, toda a casa do César sabe eu estou aqui por causa de Cristo. Amém? Não parava de falar nosso grande Deus e nosso Pai. A palavra de Deus deve dar um tanto alegria em nossas vidas, que nós podemos entender plenamente que Ele é totalmente o que nós precisamos em nossas vidas para a vida, para a eterna vida em todas as coisas. Irmãos, nesses versículos aqui agora, pensando sobre a palavra de Deus, pensando sobre Ele é grande, pensando sobre isso, pensa sobre Jeremias. Ok? Meu parte gaúcho está chegando agora, tá? Barbaridade, né? Jeremias foi chamado de Deus para pregar a palavra de Deus. E a maioria não iria ouvir a palavra. Até escreveu Lamentações também, não é? E Jeremias chegou num ponto na vida dele, conforme o capítulo 20, tão interessante. Ele disse, Deus, estou falando a sua palavra. O povo de Deus nem está querendo ouvir isso, quanto à batalha pelos perdidos. Mas ele disse assim, eu vou pensar que não me ensinarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Não somos simplesmente ouvintes da palavra, mas praticantes. Amém, irmãos? Amém. Eu quero que você pense, hoje à noite, você está pensando, é difícil, Pai, para me falar com alguém. Pai, talvez se estou falando o teu nome no meu trabalho, com meus colegas, onde eu estou, as pessoas estão fazendo graça comigo, as pessoas não estão querendo dar bola, estão querendo fazer coisas para me calar. Mas, Pai, Jeremias disse, eu senti assim também, mas sua palavra está no meu coração como fogo ardente. Amém. Não posso deixar ele. Amém. Preciso falar ele. Sabe, eu pergunto a vocês muitas vezes, você está feliz em português, não é? Em inglês eu sempre pergunto a pessoas, are you fired up? Que significa dizer você tem esse fogo ardente no seu coração. Porque é isso que queremos. Queremos que a palavra de Deus esteja tanto em nossas vidas, que nós cremos que Ele é a palavra de Deus, que Ele é poderoso, Ele é eficaz para mudar e atuar na vida das pessoas. E não somente isso, nós podemos entender com a fé que eles tiveram na palavra de Deus, eles conseguiram de fazer trabalho, amém? Olha o que eles fizeram nas suas vidas para mostrar a diferença. Como disse aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Pois eles mesmos relatam no maneira que vocês receberam, e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do seu Filho, quem ressuscitou dos mortos, Jesus, quem nos livra da ira que há de vir, amém? Irmãos, as pessoas naquele lugar, naquela comunidade de Tessalônica, viram um povo diferente, amém? Um povo vivendo pela fé, um povo vivendo diferente, um povo mostrando algo que eles nunca viram antes nas suas vidas, mas agora estão vendo naquele momento por meio daqueles irmãos. E o que aconteceu? Outros louvarão a Deus por causa da sua fidelidade, por causa do seu trabalho. Paulo disse, quando eu estava com vocês, vocês sabem que nós trabalhamos dia e noite. Você conhece nossa fadiga, nosso canso, mas vale a pena, porque vocês estão em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vale a pena de continuar batalhando pelos perdidos, falando com eles. E o trabalho que você quer fazer para o Senhor, faça com todo o seu coração. Amém? Faça ele. Como Romanos capítulo 12 disse, se seu dom é de servir, serve. Se é de encorajar, encoraje. Se é para mostrar misericórdia, faça abundantemente. Falei a palavra certa, graças a Deus. Ok? Tudo isso. E irmãos,
Utiliza os dons que você sabe que você tem. Eu vou te falar algo que já conhece muitas vezes na minha vida. Eu sempre fui falar, ouvi os irmãos falando, quando você está convidado a algum lugar e eles pedem para você fazer algo, fala sim, eu vou fazer. Então eu vou nas congregações, muitas vezes, eu chego lá e eles gostariam, irmão, você gostaria de dirigir alguns cânticos hoje? Ok, isso não é meu dom muito bom, mas eu vou fazer sim. Eu faço. E a próxima vez que eu vou naquela congregação, eles não perguntam mais. É por isso, reconhecer seu dom e utilize para o Senhor, amém? Seja de cantar, cante com toda a sua força, de regente de cânticos, seja qual for. Pensa, vocês que estão aqui por causa de algum homem que tiveram fé de chegar até aqui, amém? Eu sou o resultado. Eu quero que você pense, que muitas vezes nós pensamos, mas aquele lugar já foi evangelizado, não tem mais pessoas lá naquele lugar. Eu diria para vocês, eu sou o resultado. Eu fui criado em Tennessee, no berço da Igreja de Cristo, não é? Em Texas, cintura bíblica, e nunca ouvi de Jesus até eu estava na faculdade universitária. Lá no Tennessee Tech, onde o irmão Renshore conhece Mike Paul. E por causa daquele ministério, eu estou aqui hoje, mas que nós pensamos sobre isso? Aquela congregação que está aí, eles começaram de uma outra congregação dizendo, vamos começar uma congregação perto daquela universidade para alcançar alguém. E eles fizeram o trabalho. E eu sou um resultado da fé deles. Vocês são um resultado de fé de alguém na sua vida, amém? Alguém falou o Evangelho para você. Alguém mostrou o Evangelho para você na sua vida. E como 1 Pedro 4 disse, 11 e 12, quem prega, prega com todo o coração. Quem serve, serve com todo o seu coração. Irmãos, nós queremos viver isso diariamente. Que não importa se nós falamos isso, mas vivemos diferente, não é? E a palavra de Deus disse em capítulo 1, versículo 10, que esses homens viveram tão diferente, que foi conhecido em toda parte que eles deixaram os ídolos para servir o Deus verdadeiro e vivo. E nós servimos o Deus verdadeiro e vivo. E olha o que ele vai dizer aqui, capítulo 3, versículo 13. Pensando sobre a batalha pelos perdidos em função de nossa vida, como nosso testemunho, ele disse assim, que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. 4 versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus, crescem nisso cada vez mais. Deus está chamando nós para uma santidade. Pela fé da palavra de Deus, nós acreditamos que podemos ser transformados. Acreditamos que a pessoa pode ser perdida e achada no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E quando nós pensando sobre a palavra de Deus, honrando Ele como Ele é. Atos capítulo 19. É lindo para mim. Quando eu leio aqueles versículos lá, e você vê aquele povo de Éfeso ouvindo o que aconteceu com aqueles 7 filhos de Seva. Quando chegaram lá em Atos capítulo 19, dizendo assim, que grande temor aconteceu naquela região. E o que aconteceu? Todos eles trouxeram seus livros de ocultismo e queimaram eles publicamente. Por quê? Mostrando para o mundo, testemunhando para o mundo, que não tem outro caminho senão por meio dessa palavra, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. E sabe o que disse que aconteceu porque eles fizeram isso? Que a palavra de Deus difundia, espalhou. E as pessoas estavam sendo ganhadas para Cristo. A batalha pelos perdidos acontece quando nós mostramos que essa palavra é honrada em nossas vidas, ela é recebida com alegria em nossas vidas, nós fazemos o trabalho por causa da fé que temos no nosso Senhor. Gente, irmão, se você tem fé, faça. Talvez alguém mais não vai acreditar que você está fazendo. Mas se você disse, eu quero ajudar benevolente para ganhar pessoas para Cristo, faça.
Eu quero ganhar pessoas com Cristo na escola da Bíblia. Faça. Eu quero ganhar pessoas por meio de um encontro dos casais. Faça. Uma das coisas que nós começamos a fazer muito lá em Porto Alegre, na agronomia, em qualquer ministério que temos, é sempre pensando em edificar os irmãos e ganhar mais um por Cristo. Irmãos, em tudo que você faça e vai fazer, pense como você pode edificar os irmãos e batalha pelos perdidos onde você está. Amém? Mas, não somente é isso que nós precisamos lembrar, irmãos. Nós temos algo muito importante para entender. Não vale tudo isso se não temos que? Amor. 1 Coríntios 13 disse, não é? Posso dar meu corpo, seja queimado, mas se não tem amor, não vale absolutamente nada. Porque Paulo, na sua batalha pelos perdidos lá em Tessalônica, conseguiu de batalhar? E com que as pessoas conseguiram entender que eles eram homens honestos, sinceros, querendo fazer a vontade de Deus? Paulo disse assim, capítulo 2, versículos 7 a 9. Embora como apóstolos de Cristo, podemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como um mãe cuida seus próprios filhos. Sentindo assim, tanto afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Irmãos, Paulo está mostrando aqui que a afeição, o amor, nós precisamos mostrar isso. Não é ótimo quando você ajuda alguém e eles não têm nenhuma intenção de ganhar nada de volta, somente para a pessoa conhecer Cristo? Amém? Estava uma vez lá na St. Louis, e nós estávamos lá fazendo uma viagem missionária lá, uma época, e estava uma mulher saindo de um lugar de benevolência, e ela estava com uma caixa na mão dela, e quando ela foi para passar na rua, aquela caixa caiu, aqueles lápis começaram a espalhar na rua. Chegamos lá, pegamos aqueles lápis, colocaram de volta para ela, só para fazer serviço. E ela disse, eu sei quem vocês são. Oh, eu não sou ladrão, tá? Não estou querendo pegar as coisas. Ele disse, eu vejo a luz na vida de vocês. Irmãos, que pessoas podem ver o amor em nossas vidas. Que as pessoas mostram, que nós podemos mostrar pelos perdidos que nós amamos eles. Amém? Eles precisam conhecer sim que são um pecado, que eu sou pecador também. Mas eles precisam conhecer a esperança está no nosso Senhor Jesus Cristo. Precisam conhecer esse grande Deus que temos. E nós queremos, como Jesus disse, ser conhecido como seus discípulos pelo nosso amor para um ao outro. Amém? E não somente isso, Paulo disse lá em Tessalônica. Ele disse, vocês têm amor, e graças a Deus que eles tiverem. Mas olha o que ele disse em capítulo 3, versículo 11, falando sobre esse amor, que já lemos. Que é o Senhor, eu vou ler só o versículo 12. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para os outros e para com todos. É exemplo do nosso amor por vocês. Transbordar. Não somente isso, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9 e 10, falando sobre esse grande Deus, falando sobre ele, disse assim, quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus e se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em Macedônia em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedem. Esforce para ter uma vida tranquila, cuidar de seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos de que são de fora e não dependem de ninguém. As pessoas de fora estão vendo. Marcos está fazendo pelo amor ou não? Eu espero que está sempre pelo amor. Eu oro para isso. Que homens, como homens, nós somos suscetos de fazer para uma outra intenção. Eu espero que em cada vez nós temos a oportunidade de servir. É motivado pelo amor de Deus. Não motivado por posição ou de falar alguém. Mas como Colossenses 3, 16 disse, tudo que você faça e fala,
faça em nome do nosso Pai, por meio do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E sabe, irmãos, eu vou falar uma outra coisa que não está aqui também, que está na minha cabeça, tá? Nós não temos nada para gloriar mesmo. Efésios 2:10 disse: somos criação de Deus, criados em Cristo Jesus para fazermos boas obras que Ele criou, preparou, antes mesmo que nós fazemos para fazer. Imagina, tudo que é ideia que vem na minha cabeça, ou na nossa cabeça, pensando, é isso para a batalha pelos perdidos, é algo que Deus já tem planejado. Tudo glória dele, amém? Tudo honra, tudo glória dele em todos os momentos, irmãos. Nós temos um grande Deus que merece tudo isso. Mas eu quero nós pensarmos que resultado isso. Que resultado uma igreja, uma congregação batalhando pelos perdidos, que tem fé no grande palavra de Deus, está trabalhando para Ele, motivado, simplesmente, como nós falamos, mostrando o testemunho da vida. O que vai acontecer com uma pessoa, com uma congregação, com as pessoas na sua comunidade, conhece o amor, a afeição, aquele amor cada vez mais na vida deles? Outros louvarão a Deus. E, irmãos, tem algo espetáculo que acontece em 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. Você gostaria de tornar comigo? Lá pode tornar. 2 Coríntios capítulo 9. Nós entendemos que as igrejas lá em Macedônia gostaram de dar, amém? Dedicavam ao Senhor, acima de tudo, queriam ajudar os irmãos, os pobres que estavam lá em Jerusalém, e dedicaram ao Senhor para fazer isso. Mas 2 Coríntios, falando sobre a palavra de Deus em capítulo 9, versículo 12 a 15, fala algo tão interessante, que eu fico muito feliz para ver isso, irmãos. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, como disse aqui, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que é uma campanha de confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, percebem? Eles tiveram tanto amor, queriam ajudar os pobres que estavam lá, ajudaram tanto. Paulo está falando para as pessoas lá em Coríntios, vocês façam isso, Deus vai suprir todas essas necessidades para fazer aquele trabalho, e outros louvarão a Deus. Amém. Irmãos, em nossas vidas, vamos mostrar isso. Eu sei que aqui, irmãos, pessoas têm ministérios diferentes, ajudando as pessoas que estão em momentos difíceis na vida, seja pessoa viciada, seja uma pessoa que está num momento difícil na sua vida e precisar de alguém do seu lado. Tem pessoas que as coisas acontecem abusados aqui embaixo dessa terra, e eles precisam conhecer pessoas que amam eles, amém? O irmão aqui da Lormaná, amar aquelas crianças. Por quê? Motivado. Amor de Deus, querendo ver que um dia eles estão com nosso Senhor Jesus Cristo também, amém? Todas as obras, seja os orfanatos em outros lugares, as outras obras que nós fazemos, que o amor de Deus pode reinar em todos eles, que outras pessoas podem estar em Cristo Jesus por causa da graça que nos deu para servir nessa maneira em nossas vidas. Mas, irmãos, algo muito importante precisa acontecer. E essa parte que é difícil, não é? Como disse em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Paulo disse assim, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. A fé trabalho que resulta da fé, esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança com nosso Senhor Jesus Cristo. Perseverança. Esperança. Nós precisamos disso, irmãos. De pensar do esforço que nós fazemos, Deus vai fazer algo maravilhoso, amém? Essa palavra é difícil para mim falar em português. Maravilhoso. Para minha filha mais nova, que me corrige cada vez que eu falo essa palavra, tá?
Irmãos, é tão importante que nós entendemos isso. Paulo disse em capítulo 4, continua perseverando. Quando Pedro estava escrevendo para os irmãos que estavam espalhados em capítulo 2, ele disse: não esqueça quem vocês são, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, para anunciar grandezas daquele que nos chamou nas trevas para a sua maravilhosa luz. Como ele disse, e não somente isso que ele falou, ele disse: vive suas vidas de tal maneira que aqueles que te acusam de fazer mal, no último dia vão louvar a Deus por causa das suas atitudes e seus atos. Amém? Irmãos, conheço irmãos que falou com pessoas e a pessoa brincou, fez piada, pensava que aquela pessoa estava louco para ler a palavra de Deus, e agora aquela pessoa que estava pensando que aquela pessoa era louco, por causa daquele irmão que perseverou, aquele irmão está em Cristo hoje. Amém? Irmãos, eu sei que algumas áreas no mundo onde as pessoas estão batalhando pelos perdidos, tem lugares que são muito receptivos e não são tão receptivos. Conheci alguns missionários que eles diziam que estavam lá na Europa, e lá na Escócia, se eu fico certo na cabeça aqui, irmãos, por lá muito tempo atrás, 30, 40 anos atrás, mas as pessoas não estavam convertendo para Cristo. Mas elas continuaram trilhando, amém? Com a fé que eles tiveram, pelo amor que eles tiveram para aquele povo. E depois de um tempo, quando eles não estavam nem vivos mais, outros irmãos foram naquele lugar onde eles estavam trilhando e conseguiram colher que eles plantaram, amém? Irmãos, perseverar. Perseverar. Lembra que Jesus está voltando. E nossa vida está nele. E nós queremos ser encontrados nele. A palavra de Deus disse plenamente para nós, para lembrar uma coisa: que um dia do Senhor como 1.000 anos, 1.000 anos como um dia. E a única razão que Ele não voltou ainda, porque Ele está querendo mais arrepender de seus pecados, e estar conosco lá nos céus. Amém, irmãos? Irmãos, nós temos um grande Deus. E é a hora para cada um de nós que nós podemos ser pessoas que estão prontos para batalhar pelos perdidos. Esse mundo, sim, é difícil. Mas a coisa melhor é que nós podemos colocar as pessoas diante, apresentar as pessoas de Jesus, nosso Deus Pai. Amém? É Ele o intercessor. Vamos, como Paulo disse, vamos continuar plantando, regando, e que Deus vai dar crescimento, tudo glória, tudo honra dele. Irmãos, se nós fazemos essas três coisas aqui, fé, amor e esperança, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu lá na igreja em Tessalônica, capítulo 1, falando sobre isso, versículo 7. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que ainda estão na Macedônia e na Acaia. Graças a Deus para a igreja lá em Tessalônica. Amém? Irmãos, sabe, sobre a igreja de Macedônia, eu penso em uma igreja que apoiava Filipos, a igreja que estudava Tessalônica, a igreja que estudava Bereia. Tem tudo isso. Coloquei eles juntos e temos uma igreja dinâmica. Amém? Queremos uma igreja que vão receber a palavra de Deus assim. Mas, irmãos, versículo 7, tornaram modelos para tudo na Macedônia e Acaia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Nós queremos propagar a palavra de Deus. Nós queremos colocar tudo em nossas vidas diante dele, pedindo que em nossas vidas nós mostramos fé, amor e esperança cada dia. Que nós podemos continuar felizes com a alegria do nosso Senhor em nossas vidas. E como Paulo disse, como eu vou ler mais uma vez, a última vez que eu vou ler um versículo hoje à noite, 1 Tessalonicenses capítulo 2, falando sobre isso. Versículo 2. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. A batalha pelos perdidos é verdade, irmão. E Deus está chamando homens corajosos. E hoje à noite, eu tenho certeza que nesse quarto, baixo dessa tenda hoje à noite, temos homens corajosos, prontos para levar a mensagem. Amém? Amém. Obrigado.